Olá, meu nome é Pedro Coelho e hoje nós estamos iniciando o curso Conhecendo o Espiritismo, promovido pelo Centro Espírita Caiba Schutel, situado na Vila Augusta, aqui em Guarulhos. E nós vamos apresentar esse curso online para vocês com o objetivo de fazer uma introdução à doutrina espírita, apresentando os seus principais fundamentos, comentando um pouco sobre cada um deles, com o objetivo de estimular os participantes a se aprofundarem mais no estudo da doutrina, no conhecimento do espiritismo e também na proposta de avançarem nos estudos, na leitura das obras de Kardec, com o objetivo de desenvolver um conhecimento acerca da doutrina espírita. O curso é um curso rápido, voltado tanto para iniciantes, para aqueles que estão conhecendo o espiritismo agora, como para aquelas pessoas que já são do meio espírita, já são espíritas, mas também procura para essas pessoas dar uma nova significação para o que é a doutrina espírita, livrar talvez o pensamento das pessoas de alguns vícios. E o nosso objetivo então é colocar dentro desse curso ideias, reflexões que possam permitir às pessoas desenvolverem e aprofundarem mais o seu conhecimento na doutrina espírita. Então, nós vamos começar o nosso curso fazendo uma breve apresentação sobre o que nós vamos tratar dentro dele, tá? O nosso curso hoje, então, começa com a introdução, onde a gente vai falar um pouco sobre a visão espiritualista da vida, a visão materialista da vida e a visão espírita da vida, né? E vamos apresentar um pouquinho das diferenças entre cada uma, vamos falar de quais são as obras fundamentais da doutrina espírita que nós vamos sugerir às pessoas para que estudem. E a partir daí, então, a gente vai iniciar nos fundamentos, nos conceitos da doutrina espírita, tá ok? Eu espero que gostem, que continuem participando aí das videoaulas, né, das nossas aulas online, e que a gente possa contribuir para a reflexão, para o aprendizado de todos vocês, ok? Bom, o nosso curso ele é baseado em 12 aulas. Hoje nós vamos fazer a introdução, depois nós vamos falar sobre Deus, sobre espírito e matéria, pluralidade dos mundos habitados, progressão dos espíritos, a reencarnação, a escolha das provas, a vida do outro lado, a intervenção dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos e nos nossos atos, a mediunidade, as leis morais e a lei de causa e efeito. O que são esses fundamentos? São, na verdade, as bases filosóficas da doutrina espírita contida na obra principal do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857 por Allan Kardec, reeditado e ampliado em 1860. Então, ele contém esses fundamentos dentro do seu conteúdo. E ele é dividido em 4 partes. Então, a gente está abordando alguns fundamentos do livro primeiro, alguns fundamentos do livro segundo, né, que é a parte mais densa do livro, o livro terceiro, falando das leis morais, e o livro quarto, que trata das penas e consolações, que aborda o conceito de causalidade. Tá? Ao longo do nosso curso, então, a gente vai abordar esses temas. Para que a gente possa fazer um bom estudo, e todas as aulas eu sugiro isso, a gente tem que partir de um pensamento livre. Tá? Então, eu sugiro aos participantes que não tenham ideias pré-concebidas sobre o Espiritismo, tá? Que não tenham ideias já formadas, que venham como se fossem tomar conhecimento de algo totalmente novo, para que a gente possa ter um ponto de partida igual na nossa reflexão. Não procurar estabelecer semelhanças com crenças anteriores, né? Todos nós já viemos de outra religião, então é natural que a gente tente fazer uma relação de semelhança entre um conceito da doutrina
com um pensamento, com um dogma, com uma ideia que nós já vimos em outra religião da qual nós viemos ou tivemos contato. Então, vamos nos esforçar para não tentar estabelecer essa relação, tá? Desenvolver um pensamento crítico. A proposta do curso é exatamente essa, a gente estudar a doutrina espírita para que ela tenha um fundamento na nossa vida, para que ela tenha uma aplicação prática no nosso dia a dia, né? Será que a minha conduta, a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar, de tentar me aperfeiçoar moralmente, né, espiritualmente, no meu dia a dia como cidadão, como pessoa, está sendo condizente com aquilo que eu estou aprendendo na doutrina espírita, né? Então, desenvolver esse pensamento crítico, principalmente em relação a nós mesmos. Agora, quando a gente fala em pensamento crítico, é importante a gente pensar o seguinte: a gente tem uma ideia de que crítico, né? Pensamento crítico, crítica, criticidade, é você apontar o dedo e encontrar falhas, né? Você tentar apontar o que está de errado ou discordar sempre. Não, a proposta não é essa. O pensamento crítico é um pensamento analítico, um pensamento racional. É a ideia de que para você aceitar algo, você precisa primeiro conhecer, você precisa primeiro refutar todas as argumentações e as possibilidades de contraposição daquela ideia, né? E isso não é nada novo, quer dizer, o próprio Kardec faz isso quando ele desenvolve a doutrina espírita, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E isso é ter o pensamento crítico, é procurar olhar as coisas através de uma visão sistêmica, de uma visão mais ampla, né? Tentar enxergar sob vários pontos de vista, sob vários ângulos, porque assim a gente consolida melhor o conhecimento, a gente cria um conhecimento mais consistente, né? E não cria uma ideia baseada somente numa crença ou baseada naquilo que a gente ouviu falar, mas sim naquilo que a gente estudou, pesquisou, procurou entender, tá? E apesar de todos esses cuidados, sempre pesquisar as fontes citadas, né? Então, aqui o que nós estamos fazendo é só uma introdução da doutrina. Eu, como facilitador, vou falar sobre alguns fundamentos da doutrina, vou falar sobre alguns aspectos da doutrina, mas não vou me aprofundar neles como está lá no conteúdo das obras. E, ao mesmo tempo, também existe uma interferência da minha parte, no momento em que eu comunico isso para vocês, porque quer queira, quer não, por mais que eu me mantenha fiel àquilo que eu estou apresentando, aquilo vai vir carregado também da minha visão de mundo, da minha cultura, do meu estilo, da minha forma de apresentação. Então, ainda que a minha didática ajude vocês, eu sugiro que vão lá e pesquise as fontes citadas, né? Ah, o Pedro falou isso lá na videoaula, o Pedro citou tal aspecto, tal questão. Espera aí, deixa eu ir lá e ler para eu tirar a minha própria conclusão, né? Para eu chegar no meu próprio entendimento sobre aquilo, me aprofundar mais, né? Porque eu sou um facilitador, eu não sou o dono da verdade e nem vou passar um pensamento pronto para vocês. A ideia é que nós todos façamos uma reflexão em cima daquilo que nós estamos estudando, tá ok? Claro que nós vamos sempre lembrar desses aspectos, mas nós não vamos ficar repassando ele aqui em todas as aulas. Então, eu estou me aprofundando um pouquinho mais nesse primeiro momento para a gente entender qual é a melhor forma da gente extrair o melhor aprendizado desse curso, tá ok? Muito bem, então, partindo já para o conteúdo da nossa aula de hoje, né? O que é o Espiritismo? Se alguém perguntasse para nós o que é o Espiritismo, né? Como é que a gente iria falar para essa pessoa? Eu, talvez, lá no começo, quando eu entrei para a doutrina espírita, entrei para o meio espírita, talvez a minha resposta fosse dizer que o Espiritismo fosse uma doutrina, ou uma religião, ou uma filosofia que tinha o objetivo de estabelecer uma comunicação nossa com os espíritos, né?
E esse é o senso comum, muitas vezes, até para quem é leigo, né, e para quem não conhece a doutrina. A ideia de que o Espiritismo é uma religião que estabelece comunicação com os espíritos. Tá? E isso é errado? Não, não é errado. Só que não é o objetivo principal da doutrina espírita. Né? Isso seria um dos meios, um dos fundamentos, das bases que sustentam a filosofia espírita e que deram origem a ela, mas não necessariamente a sua finalidade. Né? O espiritismo, se a gente fosse defini-lo, a gente diria para uma pessoa que ele é uma ciência filosófica, né? E que essa ciência filosófica foi construída através de 3 pilares. Né? O primeiro, uma metodologia de observação. A observação dos fenômenos mediúnicos, né, das comunicações com os espíritos, fez com que fosse desenvolvida uma didática, uma metodologia de observação que pudesse colher informações a respeito dessas comunicações acerca da nossa existência, da existência humana, né? Do porquê nós estamos aqui, por que vivemos aqui, por que somos do jeito que somos, né? Para onde nós estamos indo, qual é o objetivo da existência, da vida humana, né? Qual é a nossa relação com toda a criação. Então, através dessa metodologia de observação dos fenômenos, foi se desenvolvendo uma filosofia. Essa filosofia, né, estabeleceu esses fundamentos, essas explicações para todas as questões existenciais humanas, né, as principais, que mexem com todos nós. E através dessa filosofia, através desses fundamentos, nós chegamos às consequências morais disso, né? Nós, então, através desses fundamentos, nós conseguimos identificar quais são os verdadeiros valores que nós temos que perseguir, que nós temos que buscar como ideia de moralidade, né? O que é a moralidade? É o conjunto, né, de valores íntimos de cada um que determina as nossas ações, o nosso comportamento e a nossa relação com o mundo, com o universo, né? O que pauta as nossas escolhas, as nossas ações. E dentro dessa filosofia, o Espiritismo vai demonstrar que essa moralidade é construída com base no desenvolvimento do conhecimento humano, da intelectualidade, tá? Que é a nossa próxima análise. Então, qual que é o objetivo do Espiritismo? Né? O que é o Espiritismo nós já vimos. É uma ciência filosófica baseada em 3 pilares: observação, filosofia e consequência moral. Agora, qual que é o objetivo da gente estudar isso? Da gente ter acesso a essa doutrina? Né? O objetivo é o progresso moral, a moralidade, como nós falamos. Essa moralidade é construída de que forma? Através do amadurecimento espiritual, que é construído pelo o nosso avanço intelectual, né, o nosso progresso intelectual. À medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos avançando nesse processo, nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, vamos ampliando o nosso conhecimento. Então, quando a gente fala que intelectualidade é a capacidade de absorver conhecimento, de compreender as coisas, e através desse processo de compreensão nós vamos entendendo melhor a nossa existência, a nossa função, a nossa responsabilidade dentro desse processo e vamos, por consequência, melhorando os nossos valores, né? Quando eu falo valores, os valores íntimos, aquilo lá dentro de nós, aquilo que, independente de como seja o mundo, de qual seja a circunstância que a gente esteja vivendo, é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz agir, tá? Então, essa moralidade é aquela da qual os espíritos falam, né? Aquela moralidade que determina as nossas ações, os nossos desejos mais íntimos, as nossas intenções, que só nós temos consciência. O objetivo do espiritismo, no fim de tudo, é aperfeiçoar essa moralidade, porque ele entende que aperfeiçoando essa moralidade, nós então modificamos tudo ao redor e aí, naturalmente, nós chegamos ao que o Espiritismo vai chamar de progresso social, ou seja,
quando as relações sociais, né, as leis, as estruturas, as instituições passam a refletir essa moralidade. Então, o que o Espiritismo mostra para a gente hoje, quando a gente estuda lá a doutrina dos Espíritos e a gente estuda especificamente o Livro dos Espíritos, é que a humanidade ela vai avançando intelectualmente, não é? E vai avançando moralmente. Só que esses avanços não são simultâneos, né? E eles não acontecem, eles avançam paralelamente, mas não no mesmo ritmo. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo hoje, por exemplo, uma situação onde a gente avançou muito intelectualmente, mas a nossa moralidade ainda não reflete isso, né? Haja visto, a gente percebe isso observando a sociedade e tudo aquilo, todos os desequilíbrios que ela apresenta em vários segmentos, tá? Então, o objetivo do Espiritismo é o progresso moral e, por consequência, né, o progresso social, a modificação, a melhoria da própria criação de Deus, ok? Então, o que a gente pode pensar? Que a doutrina espírita ela é progressista por natureza. E, como filosofia, ela se debruça sobre as questões existenciais humanas. Ou seja, tudo que envolve a existência humana é matéria de debate, de entendimento, de reflexão dentro da doutrina espírita. E como é que ela vai fazer essa reflexão? Né? Observando, debatendo, aperfeiçoando as conclusões através da observação e análise racional dos fatos, porque não necessariamente a doutrina espírita ela vai trazer resposta para tudo, porque ela é um processo dinâmico de aperfeiçoamento do próprio conhecimento humano. Ao mesmo tempo que ela nos dá as bases para entender a nossa existência, ela também se adequa, se adapta aos novos tempos, né? Sem perder a consistência das suas bases. Então, nós, quando falamos que a doutrina espírita nos fornece as bases, ela está dizendo assim, ó, você tem pontos de partida para entender a sua existência e para tentar refletir sobre tudo que nos envolve, todos os acontecimentos que nos envolvem. Quando diz que isso são as bases, não quer dizer que ela já tenha a resposta para tudo que a gente esteja vivendo, né? Para dar um exemplo, a gente pode dizer o seguinte, quando Kardec lançou a doutrina espírita, lançou o Livro dos Espíritos, quando a doutrina espírita surgiu lá no século XIX, né, o mundo, a humanidade e a sociedade era uma. Hoje, quase 200 anos depois, a realidade é outra. Então, nós vivemos situações, vivemos processos, relações sociais que antes não haviam naquela época, não é? Mas pelas bases que nós temos lá, nós conseguimos ter um ponto de partida para compreender melhor as situações que nós vivemos hoje. Então, percebam, não necessariamente a gente já tem a resposta daquilo que nós estamos vivendo hoje, mas a doutrina espírita já fornece para nós um ponto de partida sustentável para a gente compreender e alcançar a resposta, né? Uma resposta racional, sensata e equilibrada para isso, que muitas vezes pode ser desenvolvida de forma rápida, pelo amadurecimento do ser, né, do espírito, pelo conhecimento que ele já possui, e muitas vezes ele vai precisar de mais tempo para aprender e amadurecer em relação a isso. Então, é por isso que tem situações que nós, olhando individual e coletivamente, a gente percebe que a nossa vida é assim, né, que como espírito eu consigo lidar com situações com as quais eu já estou mais familiarizado, porque eu já vivi aquela experiência, e situações totalmente novas na minha existência que eu ainda estou aprendendo a lidar, né? E esse aprender a lidar é acertar e errar muitas vezes, mas tendo essa base, tendo esses pontos de sustentação que a doutrina me oferece, é um caminho seguro para eu trilhar sabendo que eu estou no caminho correto, né? E mais para frente, durante o nosso curso, a gente vai tocar mais nessa tecla, nesse assunto, né? Dessa questão do trilhar, do caminhar, do aprender
ao longo do tempo com a doutrina espírita, tá? Continuando aqui, então, no nosso estudo, a gente vai apresentar um pouco do que é essa base doutrinária, né? Kardec começa, então, a lançar a doutrina a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, como a gente falou, né? A sua primeira edição aí, com 501 perguntas, e depois ele vai de 1858 até 1869 trabalhar também numa revista chamada Revista Espírita, onde ele vai publicar todos os seus ensaios, todos os seus trabalhos, todas as comunicações que ele considerava importantes e oportunas para o desenvolvimento da base filosófica da doutrina, não é? E é uma fonte muito rica de pesquisa, de estudo, para entender como é que era o pensamento de Kardec, como é que era o seu método de trabalho, qual era a sua preocupação com a consolidação da base doutrinária, né? Então, todas as obras que a gente conhece de Kardec, os livros aí que formaram a base da doutrina, eles nasceram a partir da Revista Espírita, né? De trabalhos desenvolvidos na Revista Espírita. Kardec tinha o cuidado de as comunicações que ele recebia, as teses, né, relativas a pontos da existência humana, da mediunidade, dos fundamentos relacionados à doutrina espírita, ele tinha o cuidado de publicar primeiro na Revista Espírita, amadurecer a ideia através, né, da reflexão, do debate, da troca de informações com outros companheiros do espiritismo, né, da doutrina que surgia naquele momento, para depois sim publicar isso numa obra oficial, né, numa obra que consolidasse esse pensamento, esse conhecimento. E a gente vai perceber isso ao longo das obras, né, ao longo das edições das obras, até 1869. Então, a Revista Espírita é uma fonte de pesquisa e de estudo muito importante para a gente, tá? No sentido de entender toda essa cultura espírita e tudo aquilo que fundamentou essas obras básicas do Espiritismo. Tá? Em 1859, ele lança um livrinho chamado O que é o Espiritismo, que traz essas bases fundamentais da doutrina espírita e também um trabalho de argumentação contra refutações que se estabeleciam na época para tentar contradizer e derrubar a tese espírita, né? Então, aqui entra aquela questão do pensamento crítico que eu comentei lá no começo, né? Que Kardec já trabalhava essa ideia, ou seja, ele, para refutar todos aqueles argumentos contra o espiritismo, né, dos materialistas, dos outros religiosos da época, do clero, né, da igreja, primeiro ele procurava entender qual era o pensamento e a tese, né, que se contrapunha ao espiritismo. Ele desenvolvia essa ideia, ele apresentava essa ideia para o leitor e depois ele vinha refutando essa ideia ponto a ponto com base na tese e no pensamento da lógica espírita, né? Então, isso é um pensamento crítico, quer dizer, para eu contradizer o outro, né, na tese do outro, eu tenho que primeiro entender a ideia dele. O que ele quer contrapor comigo, né? E quais as argumentações e os fundamentos que ele usa para contrapor. E aí sim, a partir daí eu consigo ver se existe alguma razão, alguma legitimidade naquele argumento ou se realmente ele pode ser refutado com a minha tese, né? Esse é uma forma do pensamento crítico, tá? E isso está lá nesse livrinho que é muito interessante a gente estudar. Em 1860, ele lança novamente o Livro dos Espíritos, agora com 1018 perguntas, que já é o reflexo desse processo de análise que eu falei anteriormente, onde ele vai ampliar essas perguntas dos espíritos e aprofundar mais esses fundamentos, aquilo que foi apresentado em 1857. Em 1861 vai lançar o Livro dos Médiuns, né, que é o livro que vai conter todos os fundamentos para a prática e exercício seguro da mediunidade,
né, segundo a doutrina espírita, conforme os objetivos da doutrina espírita, porque a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo, ela sempre existiu, né, só que aqui Kardec vai tratá-la segundo a ótica e a racionalidade espírita, né? E mostrando todos os cuidados, todos os perigos do mau uso da mediunidade, né? E tudo aquilo que envolve o preparo adequado, o estudo, né? E a seriedade com que deve ser tratado esse assunto. Ele lança um outro livro também básico, apresentando o Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862. O livro Viagem Espírita, em 1862, também, onde ele apresenta relatos das viagens que ele fez visitando grupos espíritas pela Europa, né, para entender como é que o movimento estava se desenvolvendo naquele período já. O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, que vai servir como um manual de referência moral daquilo que é apresentado como fundamento da filosofia espírita, né? Então, se no Livro dos Espíritos a gente tem as bases filosóficas, né, os fundamentos da doutrina, a pergunta que se faz é, bom, baseado nesses fundamentos, como deve ser o meu comportamento, né? Como deve ser o meu agir na sociedade, o meu agir no mundo, que é a consequência moral dessa filosofia. E aí, nesse livro, Kardec vai trazer como referência a moral de Jesus, a vida de Jesus, né? Os seus ensinamentos, as suas lições, tirando todo o aspecto histórico, o aspecto, né, da época, cultural da época, e focando somente no aspecto moral dos ensinamentos de Jesus, uma vez que os espíritos vão recomendar Jesus como referência, né, de perfeição moral, de busca da perfeição moral para nós, e que está em conformidade com aquilo que os fundamentos espíritas propõem, tá? Em 1865, ele lançou o livro O Céu e o Inferno, que é um livro que vai tratar da situação dos espíritos após o desencarne, né? E, então, você tem uma parte do livro que vai trazer diversos relatos de espíritos em várias situações, em vários graus de evolução após o desencarne, e cada um relatando o seu estado de felicidade ou de infelicidade, de tristeza relativa ou de alegria relativa, né, na sua nova condição espiritual. E a segunda parte que faz também um tratado sobre a causalidade, né, as consequências morais e o que é, no seu conceito, a ideia de prova e de expiação, segundo a doutrina espírita. Então, é muito importante esse livro para entender esse conceito, tá? O livro A Gênese, em 1868, vai tratar sobre a criação, né? Então, Kardec vai trazer um entendimento, uma interpretação da doutrina espírita sobre a criação a partir daquela época, né? Com os conhecimentos que a ciência tinha naquela época sobre o universo, sobre astronomia, sobre a origem da vida, sobre a origem da vida na Terra, sobre a formação do globo, né? Então, Kardec procura se debruçar sobre essa tese espírita da criação e também vai tratar nesse livro sobre os milagres e as predições do Evangelho, né, que são aqueles acontecimentos atribuídos à vida de Jesus, as passagens da vida de Jesus, onde ele operou milagres, né, onde ele produziu fenômenos considerados fora, né, paranormais, fora da nossa realidade física. E aí, através da tese espírita, Kardec procura explicar a naturalidade desses fenômenos, né, que não há nada ali de extraordinário a partir do momento que estamos falando de fenômenos possíveis de serem produzidos por espíritos mais avançados, como era o caso de Jesus. E depois, por último, temos o livro Obras Póstumas, que é um apanhado de textos, né, de ensaios de Kardec ao longo desse período que foram publicados aí após a sua morte. Então,
nós diríamos que aqui nós já temos um vasto material de estudo, tá? E eu diria a vocês que, por mais que a gente estude, ou por mais que a gente diga assim, olha, eu já li as obras de Kardec, só a Revista Espírita já é um material muito denso para estudo, tá? E reler essas obras e voltar ao estudo dessas obras nos dá visões diferentes sobre fundamentos que nós já tínhamos aprendido, mas que vão se ampliando na medida em que a gente vai estudando, relendo, né, pesquisando novamente essas obras de Kardec. Então, quando a gente fala em espiritismo, é isso que nós vemos aqui, tá? O que vem depois pode ser material de estudo, de reflexão, mas nunca material que completa ou renova o que chamamos de doutrina espírita. A doutrina espírita é isso, tá? Ela só vai ser renovada ou modificada se algum dia algo que surgir na ciência refute um fundamento da doutrina. Até o momento isso não aconteceu, tá? Até o momento não há nenhum fundamento, né, da doutrina espírita que tenha sido refutado pela ciência. A ciência pode ainda não ter provado ou comprovado um fundamento espírita, né? Mas aquilo que a ciência já descobriu não vai contra aquilo que o espiritismo propõe como base doutrinária, como fundamento. Agora, o próprio Kardec coloca isso como condição fundamental de sobrevivência do espiritismo, né? Que ele sempre respeite e acompanhe aquilo que a ciência venha desvendar, né? Então ele diz, se uma base, um fundamento da doutrina amanhã for desmentido pela ciência, é preferível que fique com a ciência do que tentar continuar crendo num fundamento que não se sustenta mais, tá? Então, nesse ponto, a gente já começa a ver que a doutrina espírita não é só uma crença, não é só mais uma religião, né? Ela tem uma proposta filosófica, racional, lógica, né? E que procura andar sempre ao lado da ciência, tá? Essa é a proposta do espiritismo. Aí nós vamos falar agora sobre a visão espiritualista da existência, a visão materialista da existência e a visão espírita da existência. Porque quando o espiritismo surge, já existe um espiritualismo, né, no Ocidente, já existe um espiritualismo no Oriente, já existe uma visão espiritualista da vida, tá? E aí a gente precisa entender que visões espiritualistas são essas, né? Então, quais eram essas visões? Quais são essas visões que a gente tinha naquela época e tem até hoje, né? Quando eu digo que uma pessoa é espiritualista, significa que ela crê em algo além do corpo físico, além da matéria, né? Além da existência objetiva, ela acredita que existe algo mais, né? Algo que está fora da questão material, da vida material. E só que a forma de entender isso pode variar ao infinito, né? Cada um pode ter uma visão diferente dessa espiritualidade. As mais comuns são as que a gente está elencando aqui. A alma é criada no momento do nascimento, da concepção, né? Então, mesmo que eu diga assim, que não existe vida após a morte, que não existe reencarnação, que não existe a comunicabilidade dos espíritos, mas eu acredito que existe uma alma que ela é criada no momento em que a vida acontece, a vida orgânica acontece, é uma visão espiritualista, tá? A ideia de que a alma sobrevive a esse corpo e quando este morre, ela retorna ao universo, né, a uma energia universal, ela retorna para Deus, né, ela retorna para um todo universal, é uma ideia espiritualista. A ideia de que a alma é uma consciência que sobrevive ao corpo, né, é uma ideia espiritualista, ou seja, eu morro ali, o meu corpo morre, né, mas essa consciência, essa vida além do corpo continua existindo de alguma forma. Que uma ideia mais avançada, né, de que a alma sobrevive ao corpo, reencarna várias vezes, quantas forem necessárias, para se purificar. Então já é algo que parece se aproximar mais do pensamento espírita, embora não seja.
tá? E a ideia da consequência moral, né, nessas visões espiritualistas, muitas vezes, principalmente na visão religiosa, é que a moral é a obediência e o temor a Deus, ou seja, eu existo, né, e dependo de um Criador Supremo, quer dizer, tudo que eu faço deve ser voltado para Ele, ou seja, a minha moral é essa obediência a esse Deus, tá? Então, o pensamento cristão ocidental, por exemplo, foi construído durante muito tempo sob essa ideia, né? E até hoje permanece em muitas religiões, tá? Agora, ter essas visões espiritualistas necessariamente traz benefícios ou podem trazer também coisas negativas, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso, tá? Como eu disse, se esse pensamento espiritualista existe já há muito tempo antes do espiritismo, por que muitas pessoas não encontraram uma paz espiritual, não encontraram um equilíbrio espiritual com essas ideias? Talvez porque alguns pontos, né, alguns pontos fracos desses pensamentos se sobressaem muitas vezes. Então, a gente vai ver um pouco disso, né, dessas consequências. Quer dizer, dependendo da visão espiritualista que a gente possui, nós podemos criar também uma relação de dependência com essa espiritualidade, né? Dependendo de como eu interpreto essa espiritualidade. Ali, se eu falo, por exemplo, de que a alma é criada com o corpo no instante da vida, a minha primeira pergunta é: e depois que eu morro, né? Para onde essa alma vai? O que acontece com ela? Né? A ideia de que eu tenho um temor a Deus, de que eu tenho que obedecer a Ele, né? Eu posso criar uma relação de dependência nesse pensamento, porque como é que eu vou saber se eu estou agradando Ele ou não? Então, eu tenho que criar mecanismos para que isso possa ser traduzido para mim de alguma forma, né? A ideia da alma ser uma consciência ou de voltar ao todo universal pode me dar uma sensação de perda de individualidade, né? E me levar ali, como está ali embaixo, em relação, um sentimento de medo sobre o futuro, né? Quer dizer, eu quero continuar existindo, mas eu não quero perder minha individualidade, né? Eu posso também, a ideia de espiritualidade, quando não é bem interpretada, pode me levar a uma baixa valorização da vida física, da vida material, né? Como se a vida material fosse algo que me desviasse da espiritualidade, fosse algo que não fosse bom, que fosse ruim, que fosse negativo, né? E muitas religiões passaram essa ideia durante muito tempo, passam essa ideia durante muito tempo, né? De que a vida física é uma vida de pecado, de tentações, de tentar nos desviar do caminho correto. Então, a pessoa pode criar a ideia de que quanto mais ela evitar essa vida, né, algo que é impossível, né, e aí produz sofrimento para ela, porque ela percebe que não consegue evitar isso, cria essa sensação de baixa valorização da vida física e material, né? A fé cega, que é muito falada dentro da doutrina espírita, né, em comparação com a fé raciocinada. E o que é a fé cega? A ideia de que você crê em algo, mas você não entende muito bem como isso funciona na sua existência, na sua vida. A falta de aderência entre a espiritualidade e o mundo físico, quer dizer, se eu temo a Deus e eu tenho que obedecer a Ele, e esse mundo ele só me traz sofrimento, dor, né, e me coloca em situações que não fazem bem para a minha espiritualidade, e eu começo a acreditar que a minha espiritualidade tem que ser trabalhada lá dentro do templo, né, lá dentro da igreja, lá dentro daquele culto específico. Então, em outras palavras, é como se eu, por exemplo, lá fosse todo domingo na missa, né, cumprir lá com o meu papel naquele culto, receber lá a comunhão, fazer a minha confissão e toda semana eu me purificar, né, me sentir limpo de novo para voltar para o mundo lá, para o mundo das tentações, para o mundo dos erros, das fraquezas, para que no próximo domingo eu volte lá de novo para me reequilibrar. Então,
não existe uma aderência entre a minha espiritualidade e o mundo que eu vivo, ou seja, a minha espiritualidade não atua diretamente naquele dia a dia, no meu cotidiano, né? Como se as duas coisas fossem desvinculadas uma da outra. E aí, se a gente não toma cuidado, a gente acaba carregando isso para dentro da doutrina espírita, para dentro do meio espírita, né? Achando que basta você ir numa palestra toda semana ou a tomar um passe toda semana e que aquilo já te fortalece para a semana e não importa o que você vai ser, o que você vai fazer, as suas ações, porque na semana que vem você vai estar lá de novo para tomar um passe, para ouvir uma palestra, porque é aquilo ali que está te purificando, quando na verdade o que te purifica mesmo é a sua mudança interior, né? A nossa modificação moral, como propõe a doutrina. E esses pontos fracos, né, esses pontos que não estão bem amarrados nesse pensamento espiritualista, nos gera medo, nos vai gerar também egoísmo e orgulho, né? Então a gente percebe que mesmo em sociedades que possuem um pensamento espiritualista, tudo não necessariamente a sociedade foi mais justa ou as pessoas se tornaram melhores, né? Porque embora possuíssem uma crença, possuíssem uma espiritualidade, aquilo não necessariamente estava bem trabalhado dentro delas, né? Elas não tinham ideia clara do que aquilo significava para elas, né? Quando eu digo elas, nós, né? Na verdade, nas nossas experiências terrestres. Aí nós temos também a visão materialista da existência, né? Ou seja, a alma é uma produção subjetiva das nossas sensações. Não existe algo após a morte, não há como provar, não é? A existência é determinada pelos sentidos e percepção de cada um, estabelecendo a sua própria interpretação do mundo. Ou seja, a compreensão da existência ela é individual, porque está relacionada aos prazeres, às dores, às sensações que cada um experimentou durante a sua vida, e é isso que vai determinar, então, a moral de cada um, né? Como diz aqui, a moral é consequência da interpretação das sensações e do consenso mútuo. E Deus, então, seria uma criação humana para suprir as nossas incertezas, ou seja, aquilo que a gente não consegue explicar, através de um pensamento, de um conhecimento objetivo, a gente coloca como sendo coisa de Deus, né? E que esse Deus aí é um ser criado pelos homens para explicar aquilo que eles próprios não entendem, tá? Essa visão materialista também leva a consequências, né? O primeiro deles é o senso de autonomia superestimado, ou seja, se não existe algo fora de mim e acima de mim, né, além daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, todo senhor da vida, todo senhor das ações sou eu mesmo, né? Então eu posso me superestimar na minha liberdade, na minha autonomia, né, e começar a achar que só quem diz respeito às minhas ações sou eu mesmo, quer dizer, eu sou o que tem que decidir o que fazer ou não fazer, independente do juízo de valor que isso vai ter. E isso, naturalmente, me leva a um comportamento individualista, né? Ou seja, cada um vai pensar por si. Vai criar uma falta de empatia também, pode criar uma falta de empatia, né? Uma alta, aí é o contrário, né? Se na espiritualidade eu poderia ter uma baixa valorização do mundo físico e material, aqui eu posso supervalorizar o mundo físico e material, porque o que me importa é o agora, né? É o que eu obtenho aqui, porque depois não existe nada. E também isso me leva a egoísmo e orgulho, tá? Então, a gente pode se perguntar assim, mas então qual que é a vantagem de ser espiritualista ou materialista, né? Talvez espiritualista, do ponto de vista utilitarista, seja o fato de que na visão espiritualista ainda você possui algum tipo de freio, né? Ainda que seja um freio dogmático, um freio da religião, de dizer assim, ó, se você fizer isso, isso é errado, isso não é bom aos olhos de Deus, aquilo de alguma forma te freia, né, te breca a não cometer erros, a não ultrapassar o sinal. Do ponto de vista materialista, a chance disso acontecer é muito menor, né? É claro que a gente está falando aqui de uma forma muito didática, né, e binária dessa situação. Não quer dizer que
Uma pessoa que tem a visão materialista, ela vai ser sempre dessa forma, ela não vai ter nenhum senso de compaixão, nada, não é isso. Da mesma forma, alguém que tem uma visão espiritualista não quer dizer que vai ser uma pessoa sensível e empática com os outros, mas é mostrar os pontos, né, fracos dessas duas visões e por que o espiritismo não pode ser confundido, né, nesses aspectos com outras visões de mundo, tá? É só para a gente entender bem o que realmente, no que o espiritismo se diferencia de um outro pensamento espiritualista que já existia, tá? Então, o que a visão espírita mostra para a gente? Que existe uma alma, né? E que é um espírito reencarnado que sobrevive e preexiste à morte física, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a alma agora ela já não é mais criada com o corpo, ela não é algo que volta para o universo, não é? Mas é um espírito, um ser inteligente que já existia antes desse corpo existir, que vai se ligar a esse corpo e que quando esse corpo morrer, ele continua existindo, né? Ele sobrevive à morte desse corpo. Esse espírito ele tem uma individualidade, ele preserva essa sua individualidade, ou seja, com emoções, com intelectualidade, com as afetividades que não se perdem entre as encarnações. Esse espírito ele reencarna, ele se liga a esses corpos, né, através de várias vidas, para progredir intelectual e moralmente. Então veja, lá nas visões espiritualistas ele reencarnava várias vezes para se purificar. É um conceito diferente do que está aqui. Aqui ele parte de um estado de ignorância, né, de não conhecimento, para um estado de conhecimento. Lá era como se ele tivesse num estado de perfeição e ele se corrompeu em algum momento e aí ele precisa reencarnar para se purificar, ou seja, como se houvesse uma queda, né? Aqui não há queda, aqui há uma progressão espiritual. Deus é a causa de todas as coisas, mas não é a finalidade, ele é a causa, né? A finalidade é o nosso progresso, porque através dele nós contribuímos com a obra de Deus, com a sua criação. Esse é o conceito espírita. O espírito preserva a forma humana, pois possui um corpo de matéria fluídica, o perispírito, que lhe define, ou seja, eu mantenho a minha individualidade, eu me mantenho definido, ou seja, eu quando me manifesto a alguém, eu tenho uma forma, e essa forma é uma forma semelhante à forma humana, quando encarnado, né? E a moral, agora não é mais o temor a Deus, mas é a compreensão da existência humana, ou seja, quanto mais eu compreendo, mais eu ajo em conformidade com a lei de Deus, né? Então veja, eu obedeço ele não mais por um temor, mas por uma compreensão da existência. E tem uma diferença aí muito grande, tá? Então essa é a visão espírita da existência que nós vamos procurar tentar refletir e entender no nosso curso através das próximas aulas, tá? E aqui a gente deixa um pensamento final de Kardec para nossa conclusão da aula de hoje, onde ele diz assim: em sua acepção mais vasta, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Esse pensamento está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1867. Bom, meus amigos, hoje a nossa aula foi essa breve apresentação aqui das bases da doutrina espírita. Eu espero que tenham gostado. Nós vamos retornar na próxima aula, então, falando sobre a primeira parte dos fundamentos, que é o Criador, que é Deus. Eu desejo a todos que fiquem com Deus, fiquem em paz, que tenham aí muita saúde, muito equilíbrio, muita paz, que a espiritualidade possa nos ajudar hoje e sempre. E um grande abraço a todos, agradecendo aí pela audiência e pela paciência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.